Glória a Deus. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Peço a você que estenda suas mãos para cá. Será o momento da palavra do nosso Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por essa oportunidade a qual nos concede, Senhor. Meu Deus, de adorar o teu nome, de fazer a oração. Meu Deus, em nome de Jesus, de ter essa oportunidade de mais um dia ouvir a tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, te apresento a Manu, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, a palavra já foi colocada no seu coração. Meu Deus, tu já conhece, já sabe cada um que estaria aqui nessa noite, Senhor. E tu já entregou a palavra ao coração da tua filha, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, unção está sobre a vida dela, Senhor. A presença do teu Espírito Santo se encontra sobre a vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, que venha fluir através dos seus lábios rios de água viva nessa noite, por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo, usando a tua filha como instrumento nessa noite, Senhor. Concede sobre ela graça, como assim tu tem feito todos os dias, Senhor. Meu Deus, porque não é fácil, Senhor, está passando por adversidade, ter oportunidade e ser um mensageiro e uma mensageira ser usada por ti, Senhor. Mas assim tu tem feito, assim tu tem realizado, e nessa noite não será diferente. As tuas verdades, Senhor, será anunciada ao coração da igreja. Meu Deus, oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como é que o povo de Deus está? Tá bem? Glória a Deus, né? Como eu sempre digo, né? Aqui sempre é um desafio falar a palavra do Senhor. Não digo nem pregar, mas nós vamos compartilhar a palavra do Senhor esta noite. E a igreja que está presente vai me ajudar, amém? Glória a Deus. O glória a Deus da Natália me deu assim um ânimo, né? Mas Deus é fiel, amém? Eu quero convidar, eu quero pedir o João Nilson para colocar aí a palavra do Senhor que está. Nós vamos meditar hoje em 2 Samuel, capítulo 9. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração até antes mesmo de acontecer esse convite de trazer a palavra esta noite, né? E aí eu comecei a estudar sobre ela. Até compartilhei um dia desses com os meninos no sábado. E aí nós vamos aqui juntos esmiuçar, né? A palavra do Senhor. Capítulo 9, a partir do verso 1. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Giba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Giba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Aleluia, Deus. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul.
e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, né, que o Senhor colocou ao meu coração, ela me despertou no sentido de como Deus, nós já sabemos o quanto o amor de Deus, ele é imensurável, né, pelos filhos dele. O quanto ele muda a nossa vida, a nossa situação, a nossa história. Ele torna o impossível impossível quantas vezes for necessário. Deus é um Deus que é especialista em mudar aquela situação que aos nossos olhos estava completamente perdida em bênção, né? Em glória para a nossa vida, porque Deus, ele é fiel demais, né? E me chama muita atenção quando o fato de Davi ter agido a favor daquele homem que estava esquecido, devido a uma promessa que ele fez ao amigo dele. Todos nós conhecemos a história de Davi, o quanto ele era muito amigo, né? Ele era best mesmo de Jonatas, assim, o melhor amigo dele. E aí, em meio a uma situação, Jonatas, que já sabia que antes mesmo dele ser rei, Davi, né? Ele falou: olha, eu sei que tu ainda vai ser rei de Israel. Quando tu for rei, não esquece da minha casa. E assim que Davi tomou posse, né? E aí ele lembrou dessa promessa ao amigo. O amigo que já não estava mais aqui com ele, né? Naquele momento, já havia partido junto com seu pai. Davi, seu pai seria o rei Saul. Sabemos o quanto o rei Saul, interessante que ele era amiguíssimo de Jonatas, mas seu pai era inimigo de Davi, né? Ele perseguia Davi. Então, em um dos momentos em que eles foram para a batalha, Jonatas, juntamente com seu pai, eles foram mortos, né? E aí, Davi lembrou, nossa, né? Acredito eu que Davi se indagou: será que ainda resta alguém da casa do meu amigo, né? E ali, Ziba, servo de Davi, respondeu prontamente que existia sim um homem chamado Mefibosete. Um homem que era aleijado dos seus pés, né? Nós vamos entender a história dele. E aí Davi prontamente mandou chamar esse homem para sentar à mesa com ele. Deus honrando a vida de Mefibosete. Sabe, irmãos, há momentos na vida da gente e que a gente se sente exatamente como Mefibosete, né? Esquecido. Lodebar era uma cidade conhecida como uma cidade de sequidão. Onde estavam ali pessoas que já eram doentes, que não produziam mais. E era conhecida, Lodebar, o significado dela significa cidade do esquecimento, né? Então, um homem cujo tinha um futuro brilhante pela frente, porque ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Então, se a gente for entender todo o caminhar da história, né, dos reis, ele iria assumir o trono após Jonatas assumir e morrer, né? Então ele era descendente dessa linhagem. Mas olha o que aconteceu com a vida de Mefibosete. Foi parar em uma cidade totalmente esquecida. E a gente vai conhecer um pouquinho, tá? Para a gente poder não ficar um pouquinho assim perdido, né, na história de Mefibosete. Porque o que eu quero trazer essa noite para a igreja é que nada está perdido, né? Que nós não podemos decretar derrota enquanto Deus ainda não disse o final dela. Mefibosete, ele se comparou a um cão. E existem muitas pessoas, amados, que estão nessa situação, que elas não se valorizam mais. Elas já perderam a sua identidade. Elas não acreditam mais nela mesma. Até que exista um Deus que vai lembrar. E Deus, ele não esquece. Um dia nós já estivemos lá em Lodebar, achando que Deus não lembrava mais da gente, que ali não tinha mais jeito para as nossas vidas. E Deus usou alguém, Deus usou algum Davi, Deus usou alguns Davis na minha vida para que hoje eu estivesse aqui. E para que mudasse a minha história. Porque os planos de Satanás para a minha vida eram completamente diferentes do que eu vivo hoje, né?
Então eu sei do que eu estou falando, a minha mãe sabe do que eu estou falando. Os planos de Satanás era destruir a minha vida, destruir a minha família, que sempre foi uma família, graças a Deus, muito alicerçada. E Deus não permitiu, Deus mudou a minha história. Deus usou um Davi na minha vida e me restaurou de Lodebar, né? E Deus, ele faz exatamente isso. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história desse homem. Você analisando assim, diz, nossa, como é que uma pessoa nasce e acontece tantas coisas ruins, mas nós conhecemos também pessoas que já passaram por tantas situações desde criança que a gente diz, meu Deus, né? Por quê, né, Senhor? Que desde que de pequenininho essa criança sofre, né? Sofre tanto, meu Pai. Então a gente até ora quando a gente fica sabendo da história, Senhor, muda a história dessa criança, tu tem um propósito na vida dela. Então assim foi na vida de Mefibosete. Lá no capítulo 2, versículo 4, apenas esse, tá? Nem precisa, perdão, irmãos, capítulo 4, versículo 4, não precisa nem abrir não, é só eu vou ler aqui para vocês, para a gente se atualizar. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Olha só, né? Perdeu o pai e o avô no mesmo dia. No mesmo dia, né? Fugindo ali daquela situação, ele tinha apenas 5 aninhos. E a ama, né, dele, que era a pessoa que cuidava dele, que nós chamamos aqui de babá na nossa linguagem, apressada, com medo, para fugir, carregou o menino e ele caiu dos braços dela, né? E assim ele ficou aleijado dos 2 pezinhos, né? Então a história dele já começa bem triste, né, irmãos? E aí chegou um momento em que Jonatas, vou usar essa linguagem aqui, né? Foi jogado lá para essa cidade do esquecimento. Aquela cidade onde a probabilidade de alguém lembrar daquele homem era mínima. Mínima mesmo, né? Então acredito eu que ele já vivia ali triste, né? Sem esperança. E eu acredito que ele só estava esperando o dia mesmo dele partir. Ele não tinha mais esperança alguma, irmãos. Até que Deus faz com que Davi lembre da promessa que Davi fez a Jonatas. E aí a gente vai começar a ver uma história de restauração. Deus começa a restaurar a vida daquele homem. Deus muda a vida assim completamente. A vida de Mefibosete, né? E aquele mesmo homem que disse onde Mefibosete estava para o rei Davi, aquele homem traiu a Mefibosete. Nos versículos posteriores, entre o 16 e 19, nós vamos poder conhecer que, além de tudo que ele já estava vivendo, agora ele poderia, agora eu vou ficar tranquilo, né? A minha vitória chegou, quem nunca, né? Passar por luta e opa, a minha vitória chegou, agora eu vou descansar. Aí de repente o inimigo das nossas vidas começa outra tempestade, né? Por isso que nós temos que estar sempre preparados, para quando o vendaval vier, a gente não ir junto com ele, a gente ficar, né? E aí Mefibosete ali feliz, né? Honrado, irmãos, porque nada mais, nada menos, lá daquela cidade de esquecimento, de sofridão, de sequidão, de humilhação, de desesperança, ele foi de um dia para a noite sentar à mesa do rei, né? Então Deus honra a vida daquele homem e ele fica muito feliz. Ele tem a humildade de se jogar no chão e dizer: quem sou eu, rei? Quem sou eu para tu olhar, ter olhos para mim? Porque não sabia ele que a história Deus já havia escrito, né, na vida dele. E aí Deus muda aquela situação. E Mefibosete, com muita humildade, se prostra aos pés do rei.
Sabe, irmãos, há momentos que só Jesus na nossa vida. Há momentos que o nosso lugar mais alto é aos pés de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas não entendem isso, né? Querem agir com a sua força e não conseguem ver a vitória chegar, a sua bênção alcançar, porque não consegue se jogar aos pés do Rei Jesus. Mas Mefibosete fez isso. E muitas vezes reconhecer a nossa pequenez e dizer: Deus, quem sou eu? Como Mefibosete nos ensina esta noite, irmãos, acerca da humilhação, do reconhecer que nós não somos nada, né? Então, exatamente esse ato de nos jogarmos aos pés de Jesus, Jesus, quem sou eu para te pedir algo? Quem sou eu para estar aqui, Senhor? Mas olha onde é que o Senhor nos coloca, né? E assim Mefibosete foi honrado e passou a viver juntamente ali, né? Compartilhando os momentos com o rei Davi. E tudo que era de Saul, ele recebeu, irmãos. Todas as propriedades, todas as terras, né? A gente brinca que de Jó de rico ficou pobre, e Mefibosete de pobre ficou rico, né? Mas um coração puro, porque ele não estava ligado àquela situação financeira, né? Material. Ele estava assim extasiado porque estava ali com o rei, o que para ele era impossível. E aí, irmãos, não sendo isso só o suficiente, tudo que ele já havia sofrido, quando foi Ziba, né? Eu estava falando de Ziba, servo de Davi, para nós entendermos o contexto de o porquê que Ziba trai Mefibosete, mais lá na frente, que nós vamos ler aqui no versículo 16 e 19. Ziba cuidava de todas as propriedades do rei Saul, porque até então não tinha nenhum herdeiro, né? Então Ziba tinha nada mais, nada menos do que 15 filhos, né? Então ali estava totalmente sob o poder de Ziba. E Ziba, com muita inveja, né, e insatisfeito com aquela situação, porque estava tudo sob o controle dele, ele começa a maquinar situações para poder trair a Mefibosete. Muitas vezes, irmãos, nós estamos aliados a pessoas que não são dignas da nossa confiança. Por isso que nós temos que sempre estar com os olhos espirituais, pedindo a Deus que nos mostre o que o nosso olho carnal não é capaz de enxergar, né? Então, muitas vezes, aquelas pessoas que estão na nossa convivência, né, no nosso dia a dia, são aquelas pessoas que, infelizmente, sentem aquele sentimentozinho, que eu não gosto nem de dizer o nome, inveja, o ciúme, né? E não torcem pela sua felicidade. Ziba era para ter ficado muito feliz, mas obviamente ele pensou no eu dele. E lá no versículo 16, deixa eu ver se eu me localizo aqui, que eu não marquei. Glória a Deus. Versículo 16, capítulo 16, versículo 3. Então disse o rei. Aí o que é que aconteceu, tá? Porque eu não vou ler tudo para não ficar cansativo para a gente. Abisalão, filho de Davi, né, tentou tomar o reino do seu pai. Aí foi criada toda aquela situação, né, de guerra. E aí Davi teve que sair de onde ele estava, da cidade onde ele estava, né? E naquela situação que ele estava passando por aquela prova, né, ele contava com a presença de Mefibosete, porque ele ajudou Mefibosete. Então ele queria esse retorno dele. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Ele perguntando para Ziba, né? Aí Ziba responde ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Mentira, irmãos, né? Ele mentiu nas costas de um homem que não poderia nem se defender. E ali Davi ficou extremamente revoltado com Mefibosete. E automaticamente todos os bens que era de Mefibosete
ele transfere para Ziba. Aí Ziba deve ter dito: oh, glória a Deus, era só isso que eu queria, né? Consegui. E Davi cego, sem conseguir enxergar com quem ele estava lidando. E o coitado de Mefibosete, preocupado com o rei e sem saber de nada que estava acontecendo pelas costas dele. E Davi, por sua vez, extremamente ferido. Irmãos, isso é tão perigoso, sabe? Isso eu quero abrir aqui um comentário acerca disso. Às vezes, pessoas que se aproximam da nossa vida, às vezes da tua família, às vezes no teu trabalho, não necessariamente no ambiente da igreja, né? Mas engloba tudo mesmo, tá? Elas se aproximam, colhem informações. Às vezes a gente se sente à vontade, não porque a gente quer falar alguma coisa, mas a gente acaba que coloca um ponto de vista e a pessoa muito malvada já transforma em outra situação e passa. Eu sei porque eu vivi isso depois. Meu Deus, foi isso mesmo, né? Infelizmente existem essas pessoas, né? E aí ele estava inocente na situação, sem saber de nada, passando por um covarde que não esteve ao lado de alguém que lhe estendeu a mão, né? Então ele viveu essa injúria. Viveu essa injúria, irmãos. E lá no versículo 19, Mefibosete vai ter a oportunidade, né? No momento em que todos vão em busca do rei, porque o rei vai voltar lá para Jerusalém. E aí naquele momento Davi confronta a Mefibosete. Onde tu estava no momento que eu mais precisei? Aí ele vai contar a história dele, né? Que estava, por ele ser aleijado dos pés, ter deficiência, ele tinha pedido a Ziba que fosse buscar o seu jumento, né? Para que ele conseguisse montar e ir em busca lá do rei. Só que ele pegou e foi ele na frente. Meu Deus, misericórdia, né, irmãos? E ali na mesma hora, Davi muito feliz, né, muito alegre, porque ele estava retornando e estava tudo tranquilo. Ele não quis ser imparcial, né? Aliás, ele não quis ser parcial e tomar as dores lá de Mefibosete. Ele conseguiu resolver sua situação com Mefibosete, mas na hora ele foi imparcial. Ele disse: olha, não tem problema. Tudo que eu dei para ti, que devolvi para ele, agora a gente divide, tu fica com a tua parte, ele fica com a dele. Olha só, o inimigo, depois de tudo que fez. Às vezes você não diz, né? Como é que pode, meu Deus? Fulano é assim, 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 assim. E ainda está recebendo bênçãos. É porque Deus é misericordioso, irmãos. Deus não tem o nosso coração, não. Nosso coração, muitas vezes, não gosta de dar segunda chance, né? De logo, não. Comigo é só uma chance. Não dou, até perdoo, mas eu não quero mais conversa, né? Mas não funciona assim. Para Jesus, não. Então Jesus, ele foi imparcial. E ele dividiu os bens, uma parte para um e uma parte para outro. Mais uma vez, Mefibosete nos surpreende. Senhor, tudo que eu tenho pode ficar com Ziba. Eu só quero estar na tua mesa. Aleluia, Deus. E é isso que Deus quer transmitir, igreja, para nós. Tudo que nós temos aqui, tudo que nós corremos para conquistar, feito loucos muitas vezes, vai ficar aqui. Sabe quando você está no mundo e você diz: eu não me enquadro mais a esse padrão? E eu tenho tido algumas experiências acerca disso. Meu Deus, como que eu vou dizer que eu não quero? Eu vou ficar calada, né? Vou dizer que eu não quero, que eu não almejo isso. Parece uma pessoa completamente sem nenhum tipo de visão, de não querer crescer, né? De não querer progredir na sua vida profissional, dentro do seu âmbito ali onde as pessoas anseiam estudar e se tornar cada vez maiores. E você olha e diz: isso aqui eu não quero mais. Só se realmente Deus mudar a minha visão, né, pastor? Porque eu estou aqui para não dizer: irmão, eu não quero mais e não vou fazer. Não. Hoje o que eu vivo, eu não consegui enxergar esse desejo, né, que as pessoas querem. Vai estudar, vai participar de treinamentos, vai se aperfeiçoar para tu crescer cada vez mais. E tudo isso vai ficar. Mefibosete só quis estar na mesa com o rei.
Feliz daqueles que não querem se apegar às coisas desse mundo e só quer estar à mesa com o Rei, irmãos. Muitas vezes as adversidades roubam o nosso momento de estar à mesa com o nosso Pai. Muitas vezes a correria do dia a dia nos rouba de estar na presença de Jesus. E é onde nós precisamos lutar, é uma luta travada. É você tentando ir, algo te puxando, de repente um puxa para o lado, aí alguém vai chamar a tua atenção do outro lado e aparece mais atividades para você fazer. Feliz daquele que consegue, mediante todo esse furacão, estar à mesa com o Rei, irmãos. Feliz você que hoje está aqui para sentar à mesa com o Rei, irmãos. Eu sei que há momentos que nós estamos exatamente nessa cidade. Mesmo como servos do Senhor, o deserto, ele existe também para o crente. E nós estamos lá em Lodebar, achando que estamos esquecidos, que ninguém olha para a gente, que ninguém lembra da gente, que Jesus já esqueceu da gente, né? Que nós estamos orando por um propósito e a gente não consegue ver o retorno. Quanto mais a gente ora, menos a gente consegue enxergar o que nós estamos clamando a Deus. Às vezes estamos exatamente lá onde Mefibosete se encontrava. Mas olha, Deus vai levantar Davi na tua vida, meu irmão, na minha vida. Porque na nossa caminhada em busca da nossa vitória vai aparecer os ibas da vida, né? Para nos caluniar, para olhar para nós, apontar o dedão e dizer que nós não somos dignos nem capazes de algo. E nós não podemos receber. E nem precisamos lutar por coisas. Porque existe um Deus que se responsabiliza. Ele vai chegar e vai dizer, nem tu nem ele. Aí tu vai dizer, igual um menino chorão, mas pai, como é que pode? Eu já vivi isso. Eu fez isso e isso. E tá tudo bem. É porque o mesmo Pai, que é o meu Pai, que viveu em injustiça, é Pai de quem fez comigo, quem fez contigo. E Ele tem que ser imparcial, irmãos. Ele tem que amar sem acepção. Então nós temos que amadurecer também para entender que para que Deus nos tire daquela cidade, Deus tem que tratar o nosso coração. Olha só o Espírito Santo já direcionando outra coisa, né? Mas amém. Porque enquanto nós estivermos adoecidos, irmãos, nós não vamos conseguir avançar. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão adoecidas da sua alma, que se sentem injustiçadas e querem a justiça. A palavra do Senhor fala que Ele é quem nos justifica. Então o Senhor, Ele vem para tratar o nosso coração, para sarar as nossas dores, para nos dar um coração assim, igual ao de Mefibosete, né? Tinha tudo para querer, irmão, sabe o quê? Requereu tudo que é seu. Ele poderia ter saído lá daquela terra do esquecimento, né? Onde ali ele foi abandonado, porque para a sociedade aquele povo, ele não servia para nada. Ele era um aleijado, onde ele não ia trabalhar, onde ele não ia conseguir fazer nada. Então era lá mesmo que ele tinha que ficar. E ele não veio atrás de nada, porque ele era nada mais, nada menos do que neto de Saul, filho de Jonatas. É tipo assim, Davi pulou uma etapa, né? Só que Davi foi justo. Davi era um homem justo, irmãos. Pelo amor que ele tinha àquele amigo, e um homem de palavra. Deus nos ensina, é como nós servos do Senhor. Se nós dermos uma palavra, nós vamos honrar. Eu sou muito preocupada com isso. Um exemplo bobo aqui, sem fugir um pouquinho do tema. Nós estamos organizando o passeio para o dia 15 e algumas pessoas aderiram, né? E fui atrás do rapaz do ônibus, eu havia falado com ele, mas ontem, acho que ele esqueceu. Ontem, quando eu fui falar, ele disse, olha, eu já tô com um dia, esse dia preenchido. E ele ia me cobrar R$600 pelo ônibus. Aí eu disse, poxa vida, tá bom. Aí eu fui atrás de uma indicação lá do próprio local do Itapar, que ela me deu, e o cara ia cobrar R$750. Aí eu disse, meu Deus, 750 está fora totalmente do nosso orçamento. Aí ele faz para tipo 700, né, negociando. Eu disse, não, faz por 650. Ele, mais tarde tu liga. Quando eu liguei, ele disse, não, só 700.
E aí eu não vou perder tempo atrás de alguém que me dê um valor menor, porque eu te dei a minha palavra, que se Deus permitir, eu sempre tenho usado isso, nós estaremos lá no dia 15 de outubro. Então eu já agarrei lá, fechei com o cara os R$700, porque eu não vou chegar para ninguém no dia e dizer, olha, nós não vamos porque eu não consegui o ônibus. Então nós temos que aprender a honrar a nossa palavra. E só não vamos se Jesus não permitir. Mas se Jesus permitir, o local lá, o ônibus já está locado. Então Davi, ele foi um homem que honrou, né, irmãos? Ele honrou o seu amigo, o seu grande amigo. Então, irmãos, independente de qualquer circunstância da tua vida, Deus não vai deixar de te honrar. Porque Deus, ele é um Deus de honra, né? Então, aquele que um dia foi esquecido, que foi abandonado, que foi subjugado, foi humilhado, desacreditado, Deus vai trazer para a mesa do rei. Quantos de nós aqui já não esteve em situações de humilhação? Alguém aqui ou só eu? Em que se sentiu totalmente humilhado, que não teve nem força nem de responder, só fez chorar, né? Só fez chorar e chorar. E um dia Deus honrou você. Porque o nosso Deus, Ele não deixa de nos honrar. Amém? Para nós concluirmos aqui, eu descrevi uma conclusão e eu queria ler aqui para a igreja. Deus restaurou a vida de Mefibosete. Deus, ele é especialista em mudar a nossa situação, mudar a nossa história. Ele transforma o impossível no possível. Mefibosete é um exemplo de um homem humilde, ao mesmo tempo de um homem que não acreditava mais nele. Mas sempre vai ter alguém que acredita em nós, irmãos. Sempre vai existir alguém que vai acreditar em nós. Davi foi uma bênção na vida de Mefibosete, um homem que cumpriu a sua palavra. Deus irá levantar uma geração de Davi, amém? Para ser um canal de bênção na minha e na tua vida, meu irmão. A nossa história pode até ter começado lá em Lodebar, mas ela não vai terminar lá, amém? Ela pode até estar vivendo momentaneamente lá em Lodebar, mas ela não vai permanecer lá. Creia que o Deus do impossível, Ele vai te trazer para sentar à mesa. Ele vai te honrar. Não perca a esperança. Não desacredite de ti mesmo, porque se tu deixar de acreditar em ti, quem que vai poder acreditar, né? Amém? Então guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar aqui o Emerson, ele vai louvar aqui um louvor, amém? Obrigada pela oportunidade.